Boa noite, meus caros. É uma grata satisfação, mais uma vez, estar aqui mediando esta live promovida pela OpenCAD, com apoio do Sindratar São Paulo e do Instituto Mauá de Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre manutenção preditiva, uma visão executiva. Bastante interessante. Nós temos dois importantes debatedores que têm um grande conhecimento no tema em que vão abordar. O primeiro deles é o professor Eduardo Linsmaier, professor do Instituto Mauá de Tecnologia e pesquisador daquela instituição. Ele vai falar sobre a manutenção preditiva como função estratégica, aplicações como participante de processos operacionais e de produção. Em seguida, também falará Marcos Viana, que é engenheiro-chefe da Embraer. Douglas Oliveira, o CEO da OpenCAD, nos acompanha e será um dos mediadores nesta live. Aviso a todos vocês que as perguntas serão feitas ao final das duas apresentações e cada palestrante terá, no máximo, 25 minutos. O ideal é que seja feita em 20 minutos a apresentação. Mas, se não for possível, a gente dá mais 5. Porém, serei rigorosa com o tempo. Eu vou passar a palavra agora para o Douglas Oliveira para que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Olá, boa tarde a todos. Agradeço em nome da OpenCAD a participação, a presença de tão ilustres palestrantes como o engenheiro Marcos Viana e o professor Linsmaier. Acho que vamos falar de algo que durante muito tempo, os tipos de manutenção existentes, corretiva, preventiva e, mais recente, preditiva e prescritiva. Manutenção sempre foi um tema considerado custo na indústria. Nunca se pensou nos impactos, nos resultados. E com o advento da indústria 4.0, passaram a fazer planejamento e programas de manutenção. Manutenção faz parte da cadeia de valor da indústria extrativista, de extração de petróleo, carvão mineral, de equipamentos, de siderurgia, petroquímica, de bens intermediários, autopeças, as de bens de consumo, automobilístico, aeroespacial, bens não duráveis. Quando falamos de manutenção hoje, se busca falar de resultado prático. O convite a participar dessa live de manutenção preditiva, uma visão executiva, tem o objetivo de colocar em discussão uma área de todos os segmentos de negócio, todos os verticais, que sempre foi tratado assim, não com devido cuidado. E, mais recentemente, se passou a cuidar disso. Eu costumo dizer que manutenção era como se falava antes de BI, de Business Intelligence. A gente sabia por que aconteceu o problema e corrigia no futuro. O que motivou. Hoje, os planejamentos e programas de manutenção, eles buscam tão somente o seguinte: o que vai acontecer, quando, como e o que eu faço para evitar ou mitigar. Acho que nós temos a oportunidade hoje de ter dois profissionais com uma experiência aí fantástica na área. Aproveitem essa live, não hesitem em fazer perguntas. São dois profissionais que raramente têm a oportunidade de compartilhar o conhecimento deles. Eu acho que vale a pena nós fazermos uso disso. Uma boa live a todos. Obrigada, Douglas. Para iniciar, então, eu convido o professor Eduardo Linsmaier. Ele é mestre em administração, engenheiro e especialista em educação tecnológica, professor e pesquisador do Instituto Mauá de Tecnologia, coordenador de projetos do Centro de Pesquisas do Instituto Mauá, consultor especializado em gestão de ativos, manutenção e infraestrutura. É sócio-diretor da EBL Consultoria. Professor, a palavra é sua. A partir de agora, o senhor tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 5. Muito obrigado, Viviane. Obrigado, Viviane, Douglas, toda a equipe da OpenCAD. Agradeço a escolha de meu nome aqui para poder participar do evento. E, como
como foi apresentado pela Viviane, né, eu atuo no Instituto Mauá de Tecnologia, sou coordenador de projetos e pesquisador. Minha vida é dedicada integralmente à área de manutenção, onde eu me especializei. Então, o objetivo nosso é justamente comentar com vocês a respeito da quebra do paradigma, né? Como o Douglas comentou no início, a manutenção é sempre encarada como um custo, como uma despesa. E, do ponto de vista de gestão, como uma área coadjuvante. Atualmente, a gente tem percebido, principalmente com a implantação de sistemas de monitoramento, né, que a manutenção deixa de ser uma coadjuvante para ser uma protagonista em conjunto com a área de processos. Aí a gente tem identificado isso em diversas empresas, principalmente do ramo metal mecânico, do ramo industrial, do ramo de usinas de açúcar, diversos segmentos que têm buscado alternativas para poder tornar a manutenção uma grande protagonista no sentido de trazer benefícios financeiros para a empresa. Tá? Eu vou compartilhar com vocês o material que nós desenvolvemos especialmente para esse evento e vamos discutindo os assuntos aqui para a gente poder ilustrar para vocês a nossa visão e a nossa compreensão sobre esse problema, né? Vamos lá. Um dos primeiros assuntos que a gente quer tratar com vocês é justamente a questão da compreensão. Deixa eu colocar no modo de apresentação. A compreensão da manutenção com a primeira definição operacional, tá? Que essa definição, inclusive em projeto que nós desenvolvemos no Grupo Carrefour, né? Ela era encarada, principalmente na área do comércio, né? Era encarada como ações simplesmente técnicas e administrativas de apoio às atividades de produção e operação. Essa é a visão tradicional que a manutenção sempre acabou ocupando, né, como aquela área que é sempre chamada quando algo errado acontece. Aí houve uma evolução, uma visão mais tática, tá? Menos operacional e mais tática, com a análise da casualidade e a sua relação com custos, né? Então, houve uma evolução desse conceito, né, onde se preocupa em analisar as causas dos defeitos e das falhas incidentes. E, por fim, um terceiro conceito, muito mais estratégico, né, que destaca que a manutenção está vinculada a uma função muito mais estratégica do negócio, no sentido de prover a empresa de meios de aumentar a disponibilidade, confiabilidade e melhorar a rentabilidade em relação aos preços. Aqui eu separei os 3 fatores principais buscados pelas empresas, né? Então, normalmente, toda empresa procura reduzir o seu preço ou manter um preço adequado à concorrência no mercado. Então, para nós, da área de gerenciamento e gestão da manutenção, isso é traduzido sob a necessidade de redução de custos de produção e custos operacionais e de energia. À medida que eu tenho uma série de ações de monitoramento e acompanhamento das operações de máquinas, instalações e equipamentos, eu consigo reduzir consumo de água, consumo de energia elétrica, gases e demais insumos. Isso reflete diretamente nas medidas de monitoramento do preço. Outro reflexo importante é em relação aos tempos, né? A gente tem o famoso tempo de atravessamento, lead time, né? Que à medida que eu consiga monitorear, acompanhar o equipamento, aumentando a sua disponibilidade para a produção, eu vou conseguir reduzir o tempo de atravessamento e o tempo de ciclo do produto, tornando o meu produto muito mais rápido no mercado, proporciona uma rapidez na entrega. E, por último, o fator de qualidade, onde eu tenho uma qualidade do meu processo, que é formado de máquinas, equipamentos e da infraestrutura, tá? Onde eu
me preocupo bastante com a confiabilidade, a disponibilidade e no conceito do TPM, né, da manutenção produtiva total, o Zero Defect, onde para nós é traduzido como falha zero, né, que é uma das metas nossas. Então, esses 3 fatores que são buscados pelas empresas, elas têm uma atuação direta da gestão da manutenção em relação à sua conservação e até como fator diferencial para poder vencer os desafios, né? Aqui eu preparei para vocês, para apresentar aqui uma rápida evolução dos processos produtivos e da gestão de ativos e de manutenção. Então, a gente teve um primeiro momento da manutenção chamada corretiva, né, onde houve, principalmente na implantação dos teares, o início das grandes invenções, né, com conserto após a ocorrência das falhas, que era a manutenção totalmente reativa. Na segunda geração, surge a preventiva e a preditiva, onde ocorre uma preocupação muito grande em prevenir antes de ocorrer, né? Antes de ter uma ação corretiva. Tá? Aí a gente tem o predomínio da ação proativa, né? Onde inclusive com o nascimento da área de planejamento, programação e controle da manutenção, onde a gente vê que é uma área que tem uma atuação muito forte com o PPCP, né? Então, a gente chama na gíria de prima irmã, né? O PPCM é o primo irmão do PPCP dentro da empresa. Aí, com o advento das técnicas japonesas, começou a se incorporar a manutenção à operação. Esse foi o primeiro movimento de integração. Isso ocorreu após a década de 80, iniciou-se no Japão na década de 60, 70, aqui para nós surgiu na década de 80, onde a manutenção ela torna-se produtiva total, que aí é o conceito de você aumentar o índice de gestão dos ativos no sentido de melhorar a sua produtividade. Aí ocorreu a automação, a confiabilidade, a manutenabilidade, uma série de conceitos. E atualmente, o conceito da manutenção prescritiva. Alguns autores chamam de manutenção ampliada, tem vários conceitos que surgiram, né? A manutenção digital também, alguns autores falam de manutenção digital, onde a gente incorpora todas as ferramentas e técnicas da indústria 4.0, com destaque para os sistemas de monitoramento, atuação da manutenção preditiva. Daqui a pouquinho o Marcos vai comentar um pouquinho sobre a questão da prescritiva, né? Que é esse termo que rege a 4ª geração, e a utilização do comissionamento virtual e a inteligência artificial também, baseada em padrões. Tá? Uma das experiências iniciais que eu tive na minha vida profissional foi em usinas de açúcar, onde a gente fez o FEME eletrônico, com modos de falha e análise de efeitos, né, de maneira eletrônica, onde aí o computador, agora com os recursos que a gente tem, ele pode utilizar isso como padrão e auxilia os gestores da produção e da engenharia, né, no sentido de aumentar a confiabilidade. Então, essas são as 4 principais etapas da evolução da manutenção. Tá? Bom, quais são as propostas que a gente tem na prática para a gente poder implementar a tal da manutenção digital prescritiva de maneira a utilizar os recursos da conectividade? Porque agora, com essa possibilidade de sensoriamento e acompanhamento online da fábrica, eu posso ter condições, inclusive, de antecipar as ações que podem causar defeitos e falhas, tá? Ou então postergá-las para um momento adequado, onde a minha produção permita, né? Que esse é o grande dilema, né? Que a manutenção acaba atrapalhando a produção. Então, a gente tenta, através da conectividade, né? Com o chão de fábrica, alimentando a área tática e estratégica da empresa, no sentido de melhorar a confiabilidade. Tá? Hoje em dia, o cliente está muito preocupado em ter um produto customizado, mas, ao mesmo tempo, pagar por um produto em massa. Então, esse é o conceito, onde ele idealiza uma determinada necessidade, né?
transmite isso via online ou através de sites para a fábrica aciona os seus fornecedores que devolve para o cliente. Então, esse encurtamento da distância, ele facilita bastante a atuação rápida no processo produtivo, com o que a gente chama de cliente ao cliente. E, como comentei anteriormente, né, com essa possibilidade de conectar os equipamentos, sensorizar e monitorar e gerar dados, que isso que é o ponto mais importante, né, que é a tal da ciência de dados. Gerar dados para um conhecimento mais profundo a nível de desempenho, tanto do processo industrial, como também do desempenho do equipamento, no que se refere à sua confiabilidade, ao desgaste e às ações de pressão, temperatura, variações dimensionais que possam ocorrer, enfim, uma série de ações. Então, essa é a ideia de a gente utilizar a preditiva de uma maneira participante do processo industrial, do processo produtivo. Tá? Quais são as principais tendências e aplicações que nós temos acompanhado, né, e ajudado algumas empresas a implementar? Um deles é o gerenciamento eletrônico de documentos, que cada vez mais tem ocupado um papel importante, né, no sentido de você poder utilizar esse gerenciamento eletrônico para fazer uma realidade aumentada, você poder escanear suas tubulações, seus equipamentos, e poder, ao mesmo tempo, acompanhar o desempenho deles a nível de homologação, aprovação e validação. O datasheet eletrônico, né, que é o cadastro técnico eletrônico, com QR Code, né, com sistemas onde a gente possa atualizar de maneira dinâmica. Uma planta que é estática, a gente tem uma certa facilidade, mas vocês têm muitas empresas que os equipamentos estão distribuídos no mercado. Empresas de transporte, de frota. Então, e mesmo empresas que queiram controlar suas plantas à distância, né? Então, esse datasheet eletrônico, ele facilita bastante a atualização. A localização de equipamentos, o RFID, né? Que também a gente pode ter uma distribuição, inclusive classificando eles por importância, ABC, né? Compartilhamento de peças e sobressalentes, tanto na mesma empresa como em empresas parceiras, né? Onde eu posso ter fornecedores que disponibilizem suas peças e sobressalentes no meu estoque e eu utilizo eles à medida da necessidade, como se fosse uma consignação compartilhada eletrônica, né? Isso traz bastante economia para os dois lados, né? Bom, nós temos lá no Instituto Mauá, já é um convênio feito com o CNPq, com a FINEP, a ABIMAC e Sindimac, nós introduzimos o comissionamento e recebimento técnico virtual. Isso traz uma economia tremenda, né? No sentido de você poder fazer todos os ensaios e testes sem ter os gastos físicos, né? Analógicos que normalmente a gente costuma ter. E também lá no nosso centro de pesquisa, a gente tem feito uma série de análises e avaliações à distância. Isso também encurta bastante o caminho. Agora, com a Covid, né, a gente acabou até acelerando esse processo de utilização dos meios digitais e da mediação por tecnologia online, né? Autochecagem eletrônica, eu acompanhei um dos primeiros projetos da Bitzer aqui no Brasil para compressores utilizados, compressores tanto industriais como comerciais, né? E você ter um compressor inteligente, que avisa à medida que você tem qualquer tipo de disfunção no circuito de alimentação, como também a questão de lubrificante e troca de óleo, etc. Tá? Isso já é uma realidade com os veículos modernos, né? E também tem, de certa forma, entrado nos equipamentos de última geração. Os planos de manutenção inteligentes, que assessora o pessoal da produção e da engenharia de manutenção, no sentido de efetuar diagnóstico, é o precursor da inteligência artificial, né? Então, ele se molda à medida que você vai utilizando
os equipamentos no seu processo. E você tem uma maneira de interagir com os dados gerados por esses planos de manutenção. E aí a gente tem também a manutenção preventiva e preditiva integrada com os processos, né? Que foi o que eu comentei com vocês no início. Tá? A manutenção baseada no Service Level Agreement, né? Onde a gente pode estabelecer contratos mediante acordos, né? E monitorar esses contratos avaliando o desempenho deles, né? E a manutenção baseada em confiabilidade, que é a manutenção que se baseia em você aumentar, de certa forma, a taxa de confiabilidade, né? E desenvolvendo práticas de gestão de acordo com a realidade da sua planta, de acordo com o posicionamento do seu equipamento. Então, é uma outra ferramenta, uma outra metodologia que pode ser incorporada à manutenção preditiva, né? E aí, finalizando as aplicações de simulação, FEMEA eletrônico e a inteligência artificial baseada em padrões. Bom, para a gente comentar aqui com vocês, né? Em 2017, houve a feira de Hannover Messe, que foi um marco, né? No tratamento da manutenção preditiva, que foi chamado de manutenção preditiva 4.0. Vocês devem, acho que a maior parte dos participantes saber que a indústria 4.0 surgiu na Alemanha com a CATEC, com a associação, com a Academia de Tecnologia Alemã, né? E um dos pontos que a indústria 4.0 deu uma ênfase muito grande foi a questão de uso das informações da manutenção preditiva, no sentido de poder ampliar o conhecimento do processo, ampliar o conhecimento de custos e desenvolver novas técnicas de gerenciamento. Tá? Bom, gostaria agora de... Deixa eu tirar aqui Stop Share. Tá? Bom, esses são os pontos que a gente colocou para vocês aqui na nossa apresentação, no sentido de poder propiciar uma visão mais ampla, né? Uma visão mais completa, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista da potencialidade. A manutenção preditiva, ela tem uma missão importante, que é justamente de monitoramento, né? De acompanhamento, monitoramento e geração de dados, no sentido de, juntamente com o conhecimento do processo, você poder otimizar, melhorar o seu produto, reduzir o seu preço e aumentar a sua estratégia no mercado. Tá? Então, esses são os pontos que eu quis trazer para vocês aqui, para a gente poder discutir nesse debate aqui. Professor, o senhor foi brilhante no seu tempo. Exatamente. Obrigado. 20 minutos. Parabéns. Muito Douglas, obrigado. Parabéns mesmo. Douglas, a palavra é sua. Bom, professor, parabéns pela palestra, muito rica mesmo. E eu acredito que vale aqui um depoimento meu de um trabalho que é feito por um parceiro da OpenCAD, né, o Sindratar. O Carlos Trombini, que é o presidente do Sindratar, tem feito um trabalho muito forte em relação à manutenção dos sistemas de refrigeração, tanto residenciais quanto os comerciais, industriais, hospitalares, né? E o risco que há de, nesse tipo de sistema, sempre se fazer manutenção corretiva, né? Eu sei, a Viviane trabalha lá com o Trombini e sabe do empenho dele para que se discuta manutenção num setor, eu estou falando de um setor próximo a nós, mas em vários outros, que tem impacto direto na saúde das pessoas. Então, acho que foi muito providencial a sua palestra nesse sentido, que até de conscientizar, né, de buscar uma discussão mais rica, mas coisas que tragam benefício a todos. Eu não imaginava que a indústria de refrigeração tivesse esse tipo de desafio. E eu tenho visto aí o nosso amigo Carlos Trombini numa batalha incessante, tanto Douglas, para a aliás, ele está profissionalização... participando. Douglas, ele está participando da live, está?
Bom, depois tem que passar a palavra para ele, porque a gente acabou de citá-lo, né, que ele se manifeste. Mas a gente sabe que é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Tá? Em particular, viu, Douglas? Eu tenho muita amizade com o Trombini, a gente se conheceu. Eu desenvolvi o projeto no Grupo Carrefour, foi de 2005 a 2009. Eu me aproximei muito da Abrava, principalmente pelo fato de não ter normas técnicas para expositores verticais e horizontais. Eu não me conformei com isso, né, de não ter. Na França já tinha mais de 10 anos. Mas foi esse projeto que eu comentei aqui, dos planos de manutenção inteligentes, nasceu lá com a gente, uma experiência então com a é uma Bita. novidade, que bom. Mas eu sei que o Trombini é partidário, a gente gosta muito dele, tem muito respeito por ele, e é um fã da área de manutenção, e agora que a gente está tratando desse assunto estratégico, né, que realmente é importante isso, né? Até porque a manutenção deixou de ser o bichinho feio, o patinho feio da indústria e passou a ser o cisne. Né? Alguém fez uma conta básica de que custa o investimento em manutenção, né? Investir não é gastar, né? Eu acho que essa coisa é muito importante. Parabéns pela palestra aí, professor. Obrigado. Muito boa. Obrigado, dona Viviane. Imagina, presidente, eu agora vou passar... O Trombini talvez tenha direito à palavra no final, porque se der a palavra para ele agora, são 3 horas, né? Então, talvez... Eu agradeço, eu já parabenizo aí o Douglas e o professor Luiz Maier, doutor, né? Quem abriu o áudio do Trombini? Cometeu um grande engano. Agora vou segurar aqui o microfone, viu? Pelo amor de Deus. Fecha Obrigado, aí, Trombini. brincadeiras à parte, mas a gente tem que levar essas lives um pouco mais leves, não é? Porque, afinal de contas, a gente tem vivido 24 horas por dia em live, de manhã, de tarde, de noite. Bom, agora eu vou passar a palavra para uma das pessoas que eu conheci agora há pouquíssimo tempo, mas eu e meu filho já somos fã dele, né? É o engenheiro Marcos Antônio Viana Tavares. Ele é gerente de Systems Engineering SW, né? Qualquer coisa aí que o meu inglês é horrível. Do engenheiro-chefe da Embraer. Depois você explica para a gente isso, viu, Marcos? Porque fica meio... A gente não entendeu muito, não. Graduado em Engenharia Elétrica pela UFO e mestre em Sistemas e Controle pelo ITA. Ele atua na área de engenharia, na concepção de soluções para o desenvolvimento de sistemas complexos, altamente integrados e baseados em SW. Marcos, a palavra é sua. A regra dos 20 minutos vale para você também, podendo passar um cinquinho. Beleza. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa live com vocês. Também foi um prazer conhecer o professor Eduardo aqui, então... E vai ser muito interessante como a gente vai trabalhar junto esse tema de manutenção. Quando eu conheci o professor Eduardo, eu vi que ele era uma pessoa que conhecia em profundidade a parte de manutenção, né? Então, não tenho aqui esse mesmo métier, esse mesmo conhecimento, eu tenho mais um conhecimento mais generalista. Então, eu vou tentar passar para vocês uma questão de manutenção dentro da concepção de uma aeronave, e dentro desse universo de aviação que a gente vive, tá? Vou partilhar alguns slides e para explicar como é que é o negócio do engenheiro-chefe, na Embraer, engenheiro-chefe é só o meu chefe mesmo. Ele é um vice-presidente e nós somos gerentes subordinados a ele. E eu cuido da parte de Systems Engineering Software, né? Então, é o que eu vou falar um pouquinho como é que manutenção se enquadra dentro desse contexto, tá? Acho que vocês estão vendo aí. A ideia é que, quando eu comecei a pensar nesse tema, eu falei assim, caramba, eu tenho que dar uma visão, como o próprio tema do webinar, uma visão executiva. Então, eu tenho uma intenção aqui, né, de cobrir mais essa questão de como o executivo vê essa parte de manutenção. E também, no final, eu quero dar algumas dicas para quem, como eu, também é um gestor que tem que muitas vezes convencer o seu chefe a como colocar uma solução diferenciada, quais são os passos que você deveria seguir. Então, a gente vai brincar um pouco aqui no final com vocês, tá?
Eu venho da área de manutenção em aviação. Então, se você vê o produto que a gente faz, a gente tem aqui o nosso pessoal, tem hoje grande parte da nossa, tanto a produção, né? Toda a manutenção de produção é tudo computadorizada. A gente faz uns bichinhos aqui bem complicados de fazer, vocês veem toda a fase de produção, então também tem todas as fases que nós temos que também suportar essa produção de aeronaves. No nosso mercado, a coisa mais importante que a gente tem é a segurança. Então, a gente começa qualquer concepção e esse é um pilar que a gente não... Com isso aqui, a gente não discute. Se alguma coisa, então, a segurança é a primeira coisa que a gente faz. Isso vale em todos os nossos processos. E também nós temos que garantir o cumprimento da missão e a tarefa pela qual o nosso cliente, né, o que ele está esperando dessa aeronave? Ele quer que ele saia de um ponto, chega àquele ponto, né, e em segurança. Muitas vezes no mercado de defesa tem outras coisas. Você já pensa que tem uma missão a ser cumprida. E essa aeronave tem que fornecer e realmente chegar, cumprir essa missão com segurança. A gente, na parte de aviação, a certificação é bastante rigorosa, onde a gente tem que demonstrar muitas coisas, tanto por parte de cálculos, concepção, e realmente como você faz todo esse processo de desenvolvimento, documentação, rastreabilidade, e quando você detecta que tem condições que podem levar a uma perda, você tem que ser muito mais rigoroso com o seu projeto. E uma coisa que é também interessante, que no nosso caso, diferentemente de algumas indústrias, você já pega uma indústria pronta, você já tem, alguém já fez aquela concepção para você. Então, muitas vezes você tem que operar. E no nosso caso, a gente não, a gente já projeta tudo isso, né? Então, a aeronave ela é concebida e a concepção de como você também vai manter essa aeronave já está desde a concepção inicial, desde o projeto. E ela considera o produto expandido. O que eu quero dizer com isso? A gente considera também a fábrica que vai produzir essa aeronave. Existe a manutenção da nossa aeronave, né, do nosso produto entregue ao cliente, mas também tem toda uma fábrica para fazer, para construir essa beleza aqui que a gente trabalha, né? Eu falo que o nosso trabalho é muito divertido, que é um negócio muito bacana de trabalhar com avião. Eu queria trazer um conceito para vocês aqui, que para nós uma coisa muito importante é quando eu falo de ciclo de vida. A manutenção para nós ela é um componente do ciclo de vida, né? E o que eu chamo disso? Eu tenho um sistema de interesse, quer dizer, alguém está adquirindo uma aeronave. Marcos, eu vou ter que te interromper aqui, porque o meu telefone está recebendo milhões de fãs aí, dizendo que a sua apresentação está aparecendo só metade, não está completa. Opa, deixa eu fazer de novo aqui. Por favor. Assim está aparecendo toda, Marcos. Está melhor agora? Sim, agora estamos vendo. Desculpe aí. Não sei o que foi. Não se preocupe. Então, eu queria trazer um conceito para vocês de ciclo de vida. Tá? O que isso significa? A gente, quando vai fazer todo o projeto de uma aeronave, ela tem que ser concebida, ela tem uma concepção, ela vai atender os interesses os requisitos do nosso cliente, quer dizer, qual a necessidade que a gente quer atender. Isso vai gerar uma concepção, uma definição do seu sistema, e você vai implementar esse sistema. E aí você vai ter fases de vida de você produzir, suportar, utilizar. E a gente também já considera no projeto como você vai fazer o descarte dessa aeronave. Como é que você vai tirar essa aeronave do serviço? Então, isso que a gente chama de ciclo de vida. E por que isso é importante? Não? Quando você pega o assunto de manutenção, muita gente pensa assim, não, manutenção é uma coisa que é simplesmente dessa parte aqui, né, de suporte e disposa, quer dizer, quando eu estou produzindo uma aeronave. E no nosso contexto é muito mais do que isso. Eu já tenho que pensar na manutenção desde a etapa de concepção. Quer dizer, como é que o mecânico de uma aeronave, o eletricista, ele vai operar, ele vai fazer suas tarefas de manutenção, como é que é o acesso. Então, tudo isso, no projeto, a gente já considera isso. E aí você, quando vai fazer uma contratação de um fornecedor, ou mesmo as peças que você fabrica, né?
já tem que considerar também toda essa parte de manutenção aqui, né? E quando você vai realizar o seu sistema, começar a operar, e na fase de... Isso também é considerado, aqui mostra o engajamento, o nível de engajamento em cada fase. Agora, a manutenção vai ser muito mais presente, como a gente conhece, dentro dessa fase de utilização e de descarte também, né? Porque às vezes, quando você descarta uma aeronave, você tem que fazer algumas tarefas de manutenção. Quem teve a oportunidade de alguns cemitérios de aeronave, nos Estados Unidos tem alguns, né? Você vê que tem ações de manutenção que são feitas quando você deixa um avião que, para estar realmente, ele pode ser operado, mas ele ainda está, por exemplo, por alguma contingência de mercado, alguma coisa assim, você pode deixar essa aeronave parada por um tempo até que você retorne a essa nova operação. Então, você vê que a manutenção é um processo que ele é parte todo esse ciclo de vida. Eu gosto também muito desse... Marcos, desculpa te interromper. O pessoal está falando que está cortando a tua apresentação. Acho que está aparecendo só metade para eles. Quer dar uma olhada no teu PowerPoint, o que aconteceu? Mas eu recebi as mensagens aqui tá. E tá... Eu vou tentar passar para outra tela aqui, só um instantinho. Deixa eu ver se aqui vai dar melhor. Marcos, se for caso, você deixa sem ser em modo de apresentação, entendeu? Deixa normal. Tá bom, é que vai... Tá. Tem alguma encrenca que eu estou fazendo aqui. Eu acho que... peraí. Eu acho que eu já sei o que é, peraí. Não se preocupe, não vou descontar de você esse tempo, tá? Ok. Já tem pergunta chegando para vocês aqui, viu, senhores? Então, deixa eu correr aqui para não perder mais... Professor Eduardo, guarda aí enquanto o engenheiro Marcos vai acertando as questões técnicas, guarda aí ou então, por favor, já responda. A manutenção, então, já deve ser prevista no projeto? 100%. Eu acho que o Marco vai comentar isso daqui a pouquinho aqui, principalmente na Embraer, né? 100%, né, Marcos? Sim, Marcos, excelente. Marcos, agora deu certo? Toda a apresentação. Está com toda a apresentação. Então, desculpe aí. Imagina. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito quando as pessoas falam sobre hoje o sistema tem que ser integrado, como é que é a integração dos sistemas. Então, eu gosto muito dessa norma de Systems Engineering, onde ela trata de todos os processos que têm que ser desenvolvidos durante uma concepção. E ela trata desde processos técnicos, processos dos projetos de acompanhamento mesmo, a parte de procura e também a parte de enterprise. A gente vai ver que também a organização pega muito para isso. E se você for ver dentro dos processos técnicos, os processos de manutenção fazem parte desse contexto, né, de System Engineering, de todo o conceito de integração que a gente desenvolve. Tá? E uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas, que esses processos, na verdade, o System Engineering é uma cola. A integração tem que ser uma cola que gruda e que gera todos os processos. Quer dizer, a manutenção não existe por si só. Ela está dentro de um processo maior, que é o de fazer com que o avião opere, certo? E é isso que a gente tem que garantir, que todas as partes estejam bem integradas, estejam realmente bem ajustadas e feitos trade-offs, porque muitas vezes um aspecto de manutenção muda o projeto. Né? Se eu faço uma concepção, por exemplo, de uma que tem uma certa acessibilidade, né? Dependendo de como eu faço, o pessoal de aeronáutica, por exemplo, quer que as superfícies sejam cada vez menores, né? O avião seja menor para reduzir arrasto, mas isso pega para manutenção. Né? Então, fica mais difícil de você instalar os componentes. Então, você tem que fazer sempre um trade-off na hora para fazer essa concepção. Né? Então, no nosso caso, isso é tudo levado em conta, quer dizer, o melhor projeto é aquele que faz a melhor concepção de integração que combina e é o melhor resultado dessa integração de todas as partes, de todos os componentes que compõem a aeronave. Quando a gente vê isso, uma coisa que eu acho também muito bacana
é quando você fala de gestão de manutenção, para mim, gestão, você tem que pensar sempre em 3 pilares, independente de o que você esteja falando. Você tem que pensar que sempre você tem um processo, você tem uma ferramenta e você tem pessoas que estão atuando em cima desse processo. E nunca se esquecer que isso também está dentro de uma organização, né? Tem todo parte da corporate que suporta esses processos. Por mais que você queira fazer alguma coisa, ela tem que estar integrada com os objetivos que a organização também estabelece. E o que eu quero falar sobre isso? Muitas vezes as pessoas querem usar tecnologias, processos novos, mas esse balanço, esse equilíbrio não é feito. E eu quero chamar a atenção principalmente para essa questão de pessoas. Por que pessoas, para mim, é importante? Vou até voltar um negócio aqui, né? Por que pessoas é uma coisa importante nesse contexto que a gente está falando? Porque muitas das vezes você está trazendo tecnologias novas, processos novos, e você não faz a mesma qualificação, o acompanhamento de crescimento do seu pessoal, né? Mesmo o pessoal de manutenção, antigamente você tinha vários mecânicos, eletricistas, né? Que você usava o multímetro, né? Você usava megômetro, né? Ô Douglas, nosso tempo aí tinha megômetro, voltímetro. Se você for ver um procedimento de manutenção nossa, isso não existe mais, isso é brincadeira, o pessoal nem sabe mais o que é isso. É tudo computadorizado. Então você vê que o pessoal também, a qualificação do seu pessoal, ela tem que acompanhar as etapas de evolução desse processo também que você coloca como manutenção. Se você não cuidar disso, esse desequilíbrio acontece, né? E a gente vai falar um pouquinho depois na evolução, eu não vou ter tanta proficiência como o professor Eduardo, mas eu vou abordar um pouco mais em nível de alto nível, algumas características que você está trazendo de profissionais que é diferente quando você vai para uma manutenção preditiva, quando você vai para uma manutenção prescritiva. E é isso, muitas vezes, as pessoas não lidam bem com isso, né? A organização quer lá, alguém vai falar, não, bota esse processo. Mas será que o seu pessoal está qualificado para operar nesse processo? Será que as ferramentas que você está usando dentro do seu processo são adequadas para suportar o que você está fazendo, né? Então, isso aqui só funciona quando tudo é muito bem equilibrado. E essa visão que eu queria trazer, principalmente para quem é gestor, que muitas vezes se encanta por uma área específica e se esquece que o importante é o equilíbrio de toda essa gestão aqui, né? Seja de processos, ferramentas e qualificação do seu pessoal. E muitas vezes, você até é sincero, você tem que trazer pessoas diferentes. Muitas vezes, aquele profissional que era adequado para um tipo de contexto, para um novo contexto, você tem que trazer outro tipo de profissionais. Então, a gente tem que estar... Por isso que eu digo sempre para o meu pessoal, você tem que estar sempre antenado, se qualificando, porque essa evolução de digital, essa de manutenção 4.0, vai fazer com que também os profissionais tenham uma melhor qualificação e eles têm que também pensar em como é que vão evoluir as suas carreiras nesse conhecimento para esse novo contexto, esse novo cenário de operação. O professor Eduardo já falou um pouquinho sobre essa evolução, eu vou só pegar alguns temas aqui para mim não perder muito tempo aqui. A corretiva, né? Você vai falar quando o sistema quebra, né? E você tem que fazer um reparo. A preventiva, você já tem uma rotina e você já tem uma coordenação maior, as coisas. Quero gastar um tempo aqui nessa preditiva, né? A preditiva, eu gosto desse termo, que você conserta antes que quebra, né? E uma coisa que é muito importante quando você faz a preditiva é a existência de dados. Você coleta dados e com esses dados você pode fazer um planejamento, uma estimativa, e você usa algoritmos para realmente falar, olha, eu estou vendo que existe uma tendência que esse equipamento, esse componente vai falhar com determinadas horas. Então, eu faço uma predição da falha, né? E muitas vezes eu estou focado em custo de confiabilidade, né? E isso também é importante a gente considerar isso. O professor Eduardo já falou sobre o custo, que pega bastante, e é uma coisa que muitas vezes a manutenção é vista só como custo, mas ela tem outros aspectos. Ela tem que verificar que ela é o suporte de toda uma cadeia produtiva, né? Então, é sobre esse enfoque que o executivo tem que ver.
Outra questão também é a gestão de ativos, que muitas vezes, principalmente para indústrias que são de um porte médio para grande porte, existe todo um estoque de peças para suportar essa manutenção. E muitas vezes esse estoque de peças é caro. Então, quando você faz uma gestão de ativos, você consegue talvez ter um fluxo de caixa mais eficiente, que vai ser, em termos de uma corporação, vai ser muito mais adequado, né? E eu queria voltar só um pouquinho nessa questão de dados, porque dados, apesar de eles estarem lá, você tem que saber usar, né? Muitas vezes as pessoas falam, tem dado, tem dado a beça aqui no meu processo. Mas você está sabendo usar ele? Você está sabendo porque esse dado realmente, como é que você vai usá-lo num cálculo de predição? E isso é uma coisa muito importante quando a gente vai nessa manutenção preditiva. Hoje a gente já está falando um pouquinho mais de prescritiva. O que é isso? Você está fazendo usar uma melhoria no seu processo. Você já está pensando em eliminar os defeitos. Eu estou verificando, caramba, se eu fizer alguma mudança na minha planta ou no meu processo, talvez esse defeito não exista mais. Então você já começa a alterar até a concepção que alguém idealizou para aquele projeto, processo, né? Como a gente viu aqui. E o foco é no valor, porque muitas das vezes, se você eliminar uma etapa que, por exemplo, pode estar sendo não tão efetiva ou está dando um nível de defeito muito acima do que o esperado, projetado, né? Isso pode comprometer todo o valor que você considerou. A gente tem que lembrar que todo projetista de qualquer equipamento, ele projeta dado algumas condições, que muitas vezes o contexto e o lugar que ele vai operar aquele equipamento pode modificar substancialmente tanto a parte de confiabilidade quanto a parte de operação daquele equipamento ou produto, né? Então, agora eu queria fazer uma brincadeira aqui, talvez também passar algumas dicas de experiências pessoais que eu tive na minha vida para vocês. Vamos lá. Muitas vezes, eu acho assim, vocês viram tanto o professor Eduardo e eu falando um pouco aqui sobre manutenção, sobre vários conceitos, sistema de linha, manutenção preditiva, descritiva, PLM, todas essas coisas que a gente faz, quem está do ramo conhece. E muitas vezes, quando você vai fazer para o seu chefe, a cara dele, quando vê esses processos todos, é essa cara aqui. O que esses caras estão falando para mim, né? E aí, eu aprendi uma coisa na vida. Como é que você faz o seu chefe passar dessa cara aqui para essa cara aqui? Pô, gostei desse negócio aqui, né? Então, uma das coisas que a gente vai conversar um pouquinho é sobre esse processo, porque muitas vezes essas mudanças que a gente vai fazendo de manutenção corretiva para preditiva, né? Isso exige uma mudança de cultura, tanto na organização, muitas vezes. A gente sempre fala aqui que, inicialmente, eu queria deixar aqui um disclaimer, que a segurança, tanto a segurança da operação e a segurança das pessoas que operam o sistema, nunca podem ser a nossa prioridade, né? Então, safety a gente não discute, né? Então, não tem nada que você possa fazer que afete esse princípio, esse pilar aqui. Uma vez isso sendo atendido, a pergunta que você tem que responder sempre é o seguinte: o que eu ganho com isso? Certo? Porque, para um executivo, ele não quer saber se você está usando manutenção 4.0, se é inteligência artificial. Ele quer fazer o seguinte: o que eu ganho em mudar os meus processos? E eu vi que, ao passar do tempo, eu coloquei aqui alguns indicadores, mas podem ter outros, mas eu queria conversar sobre alguns com vocês. E eu elenquei alguns indicadores aqui, né? E o primeiro indicador é, muitas vezes, a paixão da pessoa por uma tecnologia, né? Eu vejo, por exemplo, a primeira vez que eu conversei com o professor Eduardo, eu falei assim: ele é um cara que manja pra caramba de manutenção. Eu não apaixonado por isso. Falar isso com ele, você está falando da vida dele. Eu acho que ele é até um professor. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma live dele, os alunos dele, tudo falando sobre isso. Então, sim, ele é apaixonado por isso, certo? Mas também tem outros indicadores, que é o retorno do investimento que é feito, o aumento de produtividade, a qualidade. Porque muitas das vezes
você tem uma planta que opera, na maioria das vezes, né, nas condições de operação como foi projetado, ela vai garantir que aquelas peças, ou o resultado daquela operação, seja sempre atendendo os requisitos pelas quais elas foram dimensionadas, né? E também a disponibilidade. Um executivo, ele quer que a planta dele, a pior coisa que ele quer é chegar num dia e falar assim, ó, a máquina quebrou e a linha de produção está parada. Então, essa questão da disponibilidade também é uma coisa que pega para caramba, para qualquer executivo que você queira atender. Então, eu aprendi na vida que isso aqui vale só para você. Essa questão da tecnologia, do seu amor pela tecnologia, ela é muito bom dentro do seu contexto, mas para o executivo, ele quer saber que vantagem eu tenho com isso. Mas o que ele quer ver é meu retorno de investimento. Então, são esses indicadores que você tem que mostrar para os seus executivos, para a sua direção da sua empresa, se você aumentou a produtividade, se a qualidade aumentou, se a sua disponibilidade aumentou. Então, assim, queria deixar também aqui esse tipo também de registro para as pessoas, na hora de forem tratar com um executivo sobre esse aspecto da manutenção. Uma vez respeitado a parte de segurança, os ganhos que você tem que demonstrar para eles são esses ganhos. Isso aqui é uma coisa que está dentro da tecnologia, está dentro dos profissionais que lidam com aquele assunto, né? Então, assim, essa aqui é a minha parte, quero deixar tempo aí para a gente conversar um pouquinho, né? E, como eu disse para você, eu sou apaixonado por esse bichinho aqui, né? Imagina! Para mim é um prazer sempre trabalhar com isso, né? E também queria agradecer também, mais uma vez, pelo convite. E agradecer também tanto o pessoal também da Embraer, que me deu umas dicas também para mim poder me sair adequadamente preparado para essa discussão. E o pessoal da TEC também, que é o nosso braço, que a Embraer também, além de fazer aviões, a gente pode oferecer essas tecnologias que desenvolvemos para outros mercados. Então, o pessoal da TEC é o nosso braço que cuida do mercado B2B. Então, sim, queria agradecer esse pessoal. E agora... aos debates. Douglas Oliveira está aí? Posso, tá aí, Douglas? posso, me dá uns minutos aí, porque não é justo ouvir o Viana falar de aviões, né? Eu sou ex-Força Aérea, então eu sou suspeito de falar de aviões, e o Viana disse mesmo, eu era da área de manutenção de aeronaves. Para vocês terem uma ideia, que a manutenção de uma aeronave tinha 4, 5 especialistas, entre motores, pessoal de hidráulica, de elétrica, e era trabalhoso, era muito difícil de fazer, né? Mas a aviação, a Embraer particularmente, que eu conheço há anos, sempre teve essa assim, eu acho que é como um mantra, segurança não é negociável, né, Viana? Não há negociação em segurança, sempre foi fantástico. Então, ver o Marcos Viana, que eu conheço há mais de 20 anos, né? Falar sobre a importância de manutenção e o que é a Embraer, e eu saber que, dentre as aeronaves que ele participou diretamente do desenvolvimento, né, e tem esse outro, o último aí, o KC-390, que a palavra que define ele é que ele é simplesmente maravilhoso, é só isso. Então, eu acho que deixar as perguntas, mas tem um negócio muito interessante aqui, que a primeira pergunta que surgiu, Viviane, só vou fazer essa, porque eu achei muito curioso. Pode fazer a próxima também, porque o Viana terminou falando já, mas se ele quiser reforçar, tanto o Viana quanto o professor. A Beatriz Agonese, ela perguntou assim, ela está prestes a iniciar um estágio na área de manutenção preditiva. Qual o grande conselho que vocês poderiam dar? Eu gostei do pedido, essa simplicidade de abrir e falar, né? Então, se os senhores puderem dar essa resposta, aí as outras a senhora assume, dona Viviane. Não, mas Douglas, a próxima pergunta é a sua cara. Eu vou deixar você fazer, porque eu tenho outras aqui comigo. Aqui. Tá certo, então, vou fazer. Se puderem responder essa daí, tá? Qual o grande conselho para quem vai, como a Beatriz está começando um estágio na área de manutenção preditiva? Qual o grande conselho que vocês dariam para ela? A pessoa que está começando, Viana, lá, no teu time, ou professor, no seu, o que fala para elas? Olha, eu acho que o Viana
foi muito bem, parabéns, viu, Viana? Ele respondeu já essa questão, né? Eu também acho. O grande conselho é transformar em dinheiro, tá? Transformar em resultado, porque eu acho que se ela focar em cima disso, né, eu acho que ele foi bem feliz nesse final da apresentação, né? Porque quando a gente é apaixonado pelo que faz, muitas vezes a gente deixa o nosso diretor meio triste ainda, porque não consegue transformar isso em resultado financeiro, né? Eu tive duas experiências muito fortes em relação a isso que o Mula falou. Uma foi com a Manserve, que é uma das maiores empresas de manutenção, que a gente teve que dar um curso para eles de ensinar a traduzir isso em dinheiro, na parte econômico-financeira. E outro com a Braskem, onde tem um módulo que a gente trabalha com os profissionais da Braskem somente essa parte econômico-financeira. Tá? A bola está contigo, Viana. O que mais você aconselha? Bom, então deixa eu também dar uma dica para a Beatriz, né, que fez a pergunta. Isso. Beatriz, assim, eu sempre gosto também do seguinte, eu sempre vejo quando uma pessoa vai trabalhar com um assunto, se ela tem o brilho nos olhos daquilo que ela faz. Eu acho que as pessoas, você tem que entender dentro de que aquele contexto, se você quer trabalhar com manutenção, o que é necessário para mim ser um excelente profissional naquela área. Então, você está vendo que, por exemplo, a gente conversou sobre novas tecnologias, você está falando sobre como é que você opera uma indústria 4.0. Então, por exemplo, hoje é requerido dessas pessoas ser, às vezes, até um cientista de dados. Como é que aquele processo foi concebido? Então, esse interesse de saber como é que o processo foi desenvolvido e veja como é que eu posso operar nele. Quer dizer, ter esse jeito também de entrar no processo a fundo para entender, para até aprender e evoluir aquele processo, né? Isso é importante. E também, como a gente falou, agora, uma coisa é o que você tem que fazer interno, outra coisa é o que você tem que passar para os outros. E esse equilíbrio que o tempo vai te dar. Mas também, se você não tiver essa paixão também, ela também você também não vai ser um bom profissional, né? Eu vejo o Douglas falar aqui, eu vejo o professor, a gente sempre vai ter as nossas dificuldades para falar, demonstrar as coisas para cima, mas também a gente tem que ter essa paixão e gostar do que faz, porque isso é o que leva as pessoas para frente. Excelente, excelente. Então, Viana, vamos continuar contigo, porque tem uma pergunta aqui direcionada a você. O Ronaldo Arruda pergunta o seguinte: qual é o plano de manutenção recomendado pela Embraer para as aeronaves que estão fora de circulação em solo durante semanas nesse tempo de pandemia? Risco de falha por longa inoperabilidade. Há algum programa nesse sentido? Bom, eu entendo da seguinte forma. O processo de certificação de um avião e todo também o desempenho de manutenção, existe uma etapa que a gente chama de return to service. Então, tem todo o nosso pessoal de manutenção, quando tem uma parada, eles realmente vão trabalhar para montar procedimentos para o pessoal sobre isso. Então, eu sei que os meus colegas que são da área estão trabalhando nisso, de gerar procedimentos de manutenção e também de return to service de aeronaves que estão fazendo isso. E eu vejo que isso também é comum em qualquer outra indústria. Então, eu vejo que as indústrias também que operam nessa questão também de ar-condicionado também estão tendo procedimento de return to service depois de um período como esse de pandemia. Então, assim, o pessoal trabalha nisso, desenvolveu processos, com certeza, para garantir que o retorno da operação seja o mais seguro possível. Né? Então, sim, o procedimento tem que ser baseado em todo como foi concebido e as pessoas vão olhar qual que é o melhor procedimento de return to service. Meus caros, vocês estão sendo acompanhados de norte a sul deste país. Tenho aqui algumas perguntas de fora de São Paulo. Então, e a audiência está bem bacana, parabéns. O Gilvan, que é presidente do Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, lá do Rio Grande do Sul, ele primeiro parabeniza os dois pela brilhante apresentação de cada um. E ele tem aqui mais ou menos umas 40 perguntas, eu vou escolher umas 5. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como está a aderência da manutenção prescritiva no Brasil?
Bom, eu posso iniciar, eu posso dizer que ela está iniciando, ela está bem ainda, algumas iniciativas de empresas com matrizes lá fora, né? Depois o Marcos pode falar um pouquinho no ramo aéreo, né, de aviação, mas no ramo industrial, eu acredito que ela ainda tem um longo caminho a percorrer. Até para a Beatriz, que vai assumir essa função, até aconselho ela a se especializar bastante nessa parte de preditiva prescritiva e análise de dados. Tá? Bom, eu O que vou eu preciso... recorrer. Desculpa, Douglas. Eu posso falar só, fazer um comentário bem rápido sobre isso, Claro. que uma coisa que a OpenCAD entrega, né, é o ajudar os nossos clientes a implantarem programas de manutenção, usando dados. Aquilo que o engenheiro Marcos Viana falou agora há pouco, toda a indústria tem uma coleta de dados enorme, monstruosa. O difícil é saber para que serve e como usar isso. Então, é uma coisa que nós temos dentro da OpenCAD de pessoas que gostam disso, né? Porque tem que gostar. É um trabalho por vezes, de formiguinha, você tem que estar com uma lupa fazendo. Então, há empresas como a OpenCAD no Brasil que fazem isso, né? E há uma coisa que eu vou aproveitar o gancho para falar, que programas de manutenção, como muito executivo ainda imagina como custo, e não é. Programa de manutenção é investimento para aumentar o EBITDA de qualquer empresa. Isso eu afirmo sem sombra de dúvida. E aí, eu acho que tem uma pergunta que eu posso fazer, uma que eu achei aqui muito interessante, de um pessoal Manda que... brasa aí, Douglas. Manda brasa aí que eu Olha mando só, brasa aqui. o Edir dos Santos ele faz um comentário bem interessante para os dois. Conforme o perfil da geração atual, que está começando no mercado de trabalho, como atrair talentos para a área de manutenção, uma vez que há muita visão pejorativa, e isso é fato. Os profissionais da área de manutenção nas empresas, algumas ainda são vistos de lado, né? Então, eu gostaria que vocês dois pudessem falar a respeito. Completando aí, que aí vocês falam do tema todo, é a diferença entre, no contexto de CAPEX e OPEX, entre a manutenção baseada em RCM e a manutenção preditiva. Qual é a diferença que vocês veem? E a última é se a manutenção deve ser gerida pela empresa ou descentralizada. Está muito aí como professor. A indústria, como é que está fazendo isso? Então, dona Viviane, agora a bola é sua. Assim que eles responderem, eu tenho mais perguntas para vocês. Bom, eu acho que a primeira questão de acho que o nome manutenção não é um nome bonito, né? Que é um nome que já se desgastou. Então a gente tenta sempre utilizar porque está muito ligada à ação executiva, né? À ação corretiva, né? Então eu, pelo menos como o Marcos comentou, né? A gente tenta animar os jovens dando essa visão do ciclo de vida. Na verdade, ela começa lá nem no projeto, começa nos estudos de viabilidade, antes do projeto, tá? Então, mostrando essa visão de amplitude, né, da área de gestão de manutenção e aonde ela pode chegar, porque mesmo quando ela termina, vem uma outra etapa, né, onde você tem que se preocupar na recuperação ou no rejuvenescimento ou até na troca. Então, ela tem um PDCA violento. Então, eu acho que nós, assim como profissionais, professores e mesmo profissionais de mercado, temos que incentivar os jovens a ter essa visão. E, como o Douglas comentou, a OpenCAD tem já profissionais que analisam os dados para transformar isso em informação. Não adianta o dado em si bruto, ele precisa ser tratado e virar uma informação para poder melhorar o EBIT da empresa. Tá? Marcos, tem mais várias perguntas. Eu acho assim, acho que o professor já abordou com precisão esse tema, né? Que se você pega a manutenção, as pessoas têm que entender que mudou muito esse conceito de manutenção. Hoje existem aqueles mecânicos realmente que vão operar, mas hoje o profissional da manutenção, muitos deles são
caras que praticamente, muitas vezes, têm quase a formação de um técnico de informática, de você ter um outro tipo de formação. Você vai, por exemplo, hoje, e vou pegar, não precisa nem ir tão longe, você vai numa oficina mecânica, né? Você vai ver hoje, a maioria dos carros, você chega lá, você tem que colocar um dispositivo para ver como é que está o estado de saúde daquele carro. Então, foi tudo concebido, teve toda uma engenharia de concepção para que isso gerasse aquele produto hoje. Está muito mais complicado. Hoje, na época que a gente tinha um Fusquinha, como uma chave de fenda, um alicate, você resolvia. Agora, o carro hoje, muitas vezes, se ele pifar, é guincho, não tem o que você fazer. Então, mudou bastante o jeito da concepção e isso muda também o perfil do profissional. Volto a frisar sobre isso. O profissional hoje, para atuar na área de manutenção, ele tem um outro perfil. As pessoas têm que entender isso. Para mim, trabalhar numa indústria 4.0, em processos novos, eu vou ter que ter profissionais muito qualificados, pessoas que têm um conhecimento de gestão, que vai exigir um outro tipo de especialização, né? Até eu estava conversando com os meus amigos da Tec lá, eles me deram um dado que eu queria deixar com vocês, né? Para vocês verem, por exemplo, gestão de ativos, que me passaram, eu falei assim, caramba, tem muito campo para andar, né? A nível mundial, de 9 a 12% das empresas usam gestão de ativos. E no mercado brasileiro, está por volta de 10%. Então, quer dizer, existe uma grande possibilidade de crescimento. E muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, né? E quando você começa a ver a manutenção nesse prisma, você começa a ver que, poxa, eu tenho que me qualificar para ser um profissional que vou operar nesse contexto de uma área que pode estar se expandindo. Muito bom. Eu acho que eu tenho aqui uma outra pergunta. Eu tenho aqui mais algumas perguntinhas, Douglas. Deixa eu soltar só a última aqui, que é bem complexa. Essa daqui é boa de dar para eles, que até agora as perguntas não foram tão difíceis. Os conceitos da manutenção baseada no risco tendem a crescer na indústria 4.0? O Luiz Alex que pergunta aos dois. Então, se vocês puderem responder, vai ser bem interessante. Essa é boa, hein? Coincidentemente, eu estou participando de um curso novo. Eu sou aluno e professor ao mesmo tempo. Então, tanto que eu sou apaixonado, é um curso novo de engenharia de segurança do trabalho, e acabei de fazer a disciplina de gestão de riscos. Então, estou bem afiado no tema, né? Então, inclusive, eu até sou meio chato, que toda hora eu dava exemplo de manutenção, né? Porque ela está diretamente relacionada ao gerenciamento de riscos, né? E os planos de mitigação que a gente tem que desenvolver. Então, o que acontece? Aí eu vou pegar um gancho naquela outra pergunta do OPEX e do CAPEX, né? De você poder vincular. Eu acho que também falta, viu, Marcos, também colocar isso, uma visão sistêmica do fluxo de informação. Então, quando você fala dos operational expenditures, né, o OPEX, você tem que coletar dados operacionais, dados de custos, né, que depois eles vão desaguar no investimento do capital. Então, por isso que você tem que ter aquela visão do ciclo de vida, desde o planejamento, projeto, desenvolvimento do produto, manutenção e retorno, né? Então, se você consegue ter um sistema de informação onde as suas operações, né, seus custos operacionais são selecionados e devidamente organizados, você consegue preparar para um CAPEX, né? Que aí é uma reforma. Tá? A gente viveu isso na Brasmetal recentemente, no ano passado. A Brasmetal ela fez uma reforma de uma laminadora industrial e o capital veio da matriz da Alemanha, né? Então, a gente fez um trabalho operacional, mas que alimentou a possibilidade de você poder fazer um investimento de melhoria, de retrofit dessa laminadora, né? No sentido de capacitar ela a maior produtividade. Tá? Então, na gestão de risco é a mesma coisa. Muitas vezes, o tratamento que é dado para a gestão de risco é eminentemente da área de segurança. E não tem que ser integrado. Por isso que a gente, inclusive, comenta muito com os alunos de ter uma equipe multidisciplinar na empresa.
né? Quem tem que tratar de riscos tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe tem que envolver o projetista, tem que envolver a manutenção, tem que envolver a engenharia de processos, enfim, né? Gostaria que o Marcos comentasse um pouquinho a respeito aí. Bom, eu vejo sempre essa questão de risk management como um processo de tomada de decisão, certo? E aí, eu vejo quando você vai para uma manutenção preditiva, uma das coisas que você está trazendo para esse processo são dados que vão te auxiliar a tomar uma decisão. E quando você sabe usar bem esses dados, você diminui o risco. Então, assim, isso que é muito importante. Você não está usando dados simplesmente porque você tem dados. Você tem que saber utilizá-lo. Você tem que saber usar esses algoritmos de predição para tomada de decisão. E é por isso que as pessoas precisam entender o seu processo com clareza, para que na hora dele gerar uma predição, alguma coisa, isso está dentro de um processo realmente de redução de risco. Porque você concorda que se eu pego um dado e agora eu faço todos os algoritmos de predição e falo que aquela máquina vai falhar com tanto tempo, a minha tomada de decisão, o meu risco, ele diminui. Porque eu já tenho algo que me substancia essa tomada de decisão. Então, eu vejo que essas coisas têm que ser integradas. E eu gostei, como o senhor falou, essa tomada de decisão tem que ser feita com um time multidisciplinar, né? Onde são considerados todos os fatores para saber se aquelas variáveis que estão sendo levadas em consideração realmente representam o processo e fala, poxa, vamos fazer aqui, o risco é pequeno de tomar uma mudança até do processo, certo? A gente falou que na prescritiva você pode mudar o processo, mas por quê? Em cima dos dados que você coletou. Se você só tomou uma decisão, vamos mudar o projeto porque a gente viu que tem os nossos indicadores mostram que isso me dá, como dizer, um grau de confiança que se eu fizer essa mudança, eu vou realmente eliminar aquele defeito, por exemplo. Senhores, eu tenho perguntas vindas diretamente do YouTube para a nossa apresentação. O Rômulo William, obrigada, Rômulo, pela audiência. Ele mora em São José dos Campos e ele pergunta o seguinte: a geração Y é muito dinâmica e está em constante mudanças. Como fazer essa geração se empenhar nos programas de manutenção? Quer começar, Marcos? Pode ir. Eu tenho uma dificuldade em entender essas questões de geração. Eu sei que tem muitas questões de cultura, né? Mas eu vejo que em toda geração existem aqueles profissionais que vão ser diferenciados. Eu entendo que essa geração tem algumas particularidades, mas o importante que você tem que ver é se ater a princípios que são realmente coisas mais, como eu vou dizer, que são princípios fundamentais, né? E eu vejo, por exemplo, eu tenho profissionais lá comigo que estão de todas as gerações, e eu posso falar para você, e é um prazer estar com eles, eu aprendo sempre com eles, né? Então, eu acho que o grande problema é quando você começa a achar que essas pessoas, elas não estão, como vou dizer, eu tenho que aliar os objetivos da organização com os objetivos dela, né? Hoje, uma pessoa, antigamente, o que acontecia? Ela ia para uma empresa e ela ficava anos trabalhando naquela empresa. Hoje, o profissional, muitas vezes, ele escolhe até o chefe com que ele quer trabalhar. Se aquele cara não for, cara, eu quero mudar de área aqui porque não é aquilo. Então, mas o que é importante de você ver é a qualidade do profissional, a excelência daquele profissional. E isso é independente da geração. Eu gosto muito dessa geração de agora porque eles são muito mais empreendedores, né? Então você vê que eles são movidos muito mais pelo desafio. Então você tem que usar tudo isso dentro do seu contexto e também, eu acho que vai também do gestor. O gestor também tem que mostrar que ele está capacitado a lidar com várias gerações em torno dele e fazer com que isso seja uma melhor maneira de crescimento para a organização. Eu tenho aqui... Queria só Douglas, fazer... eu tenho uma pergunta para você, Douglas. Pode fazer. Posso fazer? Pode. Ó, essa pergunta veio direto para você, hein? Temos opções no mercado brasileiro
com boas opções de custos, de benefícios, com ferramentas de inteligência artificial para inserir na manutenção prescritiva? Sim, temos tranquilamente. Temos programas de incentivo do governo que consideram, inclusive, algumas soluções como inovadoras, e aí é fundo perdido. Cada empresa tem uma história, tem uma necessidade de investimento. E não é importante falar o seguinte: um programa de manutenção preditiva, ele dá um trabalho para ser construído e para ser implementado, ele demanda tempo. Porque é como trocar a roda de um carro com um carro em movimento. Simplesmente não se para uma fábrica para fazer isso, né? Então, há soluções. Quem estiver nos ouvindo, chame a OpenCAD, fale, teremos o maior prazer da gente conversar com vocês, mostrar os programas, como são feitos, como podem ser construídos. Há uma coisa muito interessante aqui, eu faço uma brincadeira com o meu pessoal na engenharia, que eu chamo que é o DIC, né? Que é Dados, Informação e Conhecimento. Hoje, nós temos um problema na indústria brasileira, que ela não tem conectividade plena. Mas o pouco de conectividade que ela tem uma massa de dados muito grande. Quando tratamos esses dados, nós os transformamos em informação. Quando começamos a usar, os transformamos em conhecimento novamente. Essas técnicas de correlação de dados para entender aqueles que são importantes ou não, é isso que nós fazemos. Então, ver essa discussão sobre manutenção, ver a preocupação que o empresário tem, o executivo tem, isso é custo. Não, isso é investimento. E interessante, isso é investimento com retorno de curto e médio prazo. Não é de longo prazo, não. É de curto e médio prazo. E há uma outra coisa muito importante de um custo que é difícil de medir, que é o custo da imagem da empresa, o custo do seu produto. Quando se apresenta um problema, quando se tem uma perda, quando alguém sai ferido, e não precisa ser aviões, não. Eu acho que a gente falando aqui de sistema de refrigeração, se temos um problema de saúde promovido porque um equipamento não teve a manutenção adequada, acreditem, para isso sair do inconsciente popular vai muito tempo. Então, quem estiver nos vendo, tenha certeza, temos aqui a forma de apresentar o programa de manutenção preditiva, prescritiva, como é que a gente começa, e começar de forma a ter retorno, tendo em mente que essa gestão de risco tão bem falada pelo Marcos Viana, pelo professor, sabe, são equipes multidisciplinares. Não se discute mais manutenção, programas de manutenção numa empresa só com o gerente da manutenção. Várias indústrias ainda têm isso. Tem o gerente de manutenção, aquele cara que todo mundo olha torto porque ele só gasta dinheiro. Tá? As empresas de ponta, isso pouco importa o tamanho, aquelas que estão olhando para frente, elas têm equipes multidisciplinares e elas têm foco na solução, não nos problemas passados. Porque tem muita gente boa, tem a garotada, como o Viana bem disse, uma garotada que faz a diferença, né? Eu tiro pela OpenCAD, eu sou cabeça branca, tá? Mas a garotada que trabalha comigo, vocês ficam impressionados. Então, obrigado pela pergunta, muito boa. Nos procure, temos certeza que a gente vai conseguir atender as expectativas de vocês. Ok, temos mais perguntas aqui, vindas de todos os cantos deste país, deste Brasil varonil. Eu até me perco aqui, porque eu não sei qual perguntar primeiro. Diante de todo exposto, é correto afirmar, então, que a manutenção prescritiva realmente tem uma ação proativa? E existe alguma informação sobre o que pode reduzir o custo da manutenção corretiva com a implantação da prescritiva? Existe algum dado que comprove isso? Professor Eduardo, essa pergunta é para o senhor. Olha, tem formas de fazer. Inclusive, foi o meu TCC, na época de estudante, eu fiz exatamente isso lá na Pfizer, quando eu era estagiário. Eu tive que comprovar. Inclusive, não existia o conceito de manutenção baseada em confiabilidade na época, né? Eu estudei uma válvula,
antes do processo de fermentação, para fazer antibiótico, né? Durante e depois. Aí eu comparei os custos, né? O custo, quanto me custa a corretiva antes do processo, durante e após. Aí eu comprovei no meu TCC justamente essa diferença. Então, o fato de você criar as curvas, né, de custo de manutenção corretiva versus preventiva versus a preditiva, ou até agora tem a prescritiva também, né, te demonstra claramente que compensa. Tá? Aí vem o exercício do final da palestra do Marcos, né, que justamente transformar isso em valores financeiros, né, tá? Porque a gente faz a simulação matemática baseado em probabilidade, né, baseado em dados históricos da própria empresa, foi o que eu utilizei na época lá na Pfizer, né? Isso foi em 79, 80, faz tempo para chuchu, né? Agora a gente tem, como o Douglas comentou, né, tem a moçadinha aí que brinca junta com a nossa cabeça branca, com o nosso conhecimento, mais as ferramentas, aí eles se empolgam. Aí eles se empolgam. Eu acho que é uma maneira prática de mostrar isso. Mas realmente tem como fazer. Não sei se eu consegui responder a pergunta aí do Marcos, professor. para você, respondeu sim, professor, muito obrigada. Nada. Marcos, essa é para você. O quão importante tem que ser a habilidade de criar modelos estatísticos de um engenheiro que quer trabalhar com engenharia de confiabilidade? Você pode dar um exemplo, por favor? Bom, como é que são usados esses processos de confiabilidade? Eles são processos de estimativa para você... Principalmente a gente usa em 2 momentos do projeto. No início do projeto, onde você faz as estimativas para verificar qual é a expectativa de vida daquele componente. E depois, quando você vai acompanhar o desempenho disso na frota, para verificar se está atendendo aquilo que você viu, né? Então, as estimativas são muito importantes e hoje, inclusive, está evoluindo muito isso. Antigamente, você usava dados estatísticos tinha uma Mill Standard que fazia isso. Agora, hoje, as pessoas já estão indo para a física da falha. É um processo muito mais elaborado para você fazer esses cálculos. Então, quer dizer, está evoluindo também como você faz esses cálculos de confiabilidade. Porque o pessoal está verificando que os componentes, a cada dia que passa, estão ficando mais confiáveis, né? Pela introdução de novas tecnologias e não necessariamente você fazer a discretização de cada componente e fazer que é dado estatístico é a melhor maneira. Por isso que eu acho que essa ciência de confiabilidade tem evoluído bastante e também tem um engajamento muito grande de novas técnicas, novas teorias e é um ramo realmente para ser desenvolvido, tá? Eu também queria falar uma coisa que hoje a gente, quando você vai fazer essa questão de análise de segurança, são 2 aspectos que você está sendo considerados. Um é essa questão da confiabilidade, porque tem coisas que você faz no seu sistema que dá para calcular, são coisas do hardware que está falhando. Mas hoje você está trazendo outros componentes dentro da equação que, por exemplo, são computadores e softwares que implementam funcionalidades. E para isso você tem que ter uma outra tratativa que não necessariamente é tão quanto uma tratativa de você fazer processos que são analíticos e estatísticos. Aí você tem que fazer outra abordagem e cada dia que passa está surgindo novas metodologias para isso, que também é outro campo que está crescendo muito. De você também adequar uma certa análise qualitativa também na sua concepção, né? Dado a outro tipo de implementação, que muitas das funções são implementadas hoje mais por software do que por hardware. Deixa eu só fazer uma complementação, posso? Por favor, em seguida eu falo. Coincidentemente, a pergunta que foi feita e a exposição que o Marcos comentou, eu comentei com vocês antes de começar o evento que a Mauá lançou cursos mediados por tecnologia de curta duração. Foram 6 cursos. 2 cursos, um vai ser ministrado por mim, né, que é sobre manutenção preditiva 4.0, e o outro é sobre o uso de simulação e estatística, que a gente quer lançar em 20 horas, a gente quer quebrar um certo tabu que existe, que é complexo, não é tão complicado, tá? Que você precisa ter uma certa disciplina
né, uma base estatística, né, uma base de tratamento, mas a gente quer, inclusive sempre foi um dos meus sonhos de popularizar a simulação e popularizar a pesquisa operacional, né, a ciência dos números para a gente poder resolver problema. Tá? Então até depois a gente vai colocar para a OpenCAD, né, esses cursos aí para vocês poderem também comentar com o pessoal aí que está nos vendo. Com certeza. Tá bom? Eu acho que tem um complemento a fazer aí, que eu sei pelo que acontece na Embraer. A Embraer é um cliente da OpenCAD, e trabalhar com modelagem, simulação, com Model-Based Design e o Model-Based Design System Engineer na Embraer é algo muito comum. Então, a pergunta do jovem engenheiro aí sobre aprender a trabalhar com modelagem e simulação é uma preocupação que eu tenho encontrado em várias instituições de ensino. Alguns garotos têm essa preocupação. Ele fala, eu não sei criar um modelo, construir um cenário. E uma coisa que chama a atenção é que a engenharia é criar, né? Ser engenheiro é criar, é partir do zero, não é? Então, a OpenCAD também tem esses programas com base nas ferramentas que nós comercializamos, né? De modelagem e simulação, Model-Based Design, para contribuir também para quebrar essas barreiras que tem de achar que é impossível. Eu acho que é diferente o engenheiro que trabalha com modelagem e simulação, porque ele se propõe a trabalhar com o desconhecido. E a modelagem e a simulação, ela é isso, ela é construir cenários pelo desconhecido, né, Viana? Professor, modelos matemáticos para representar o mundo, representar um evento, uma coisa e tomar decisão. Então, eu acredito que, olha, eu estou muito feliz com as perguntas que surgiram, as dúvidas das pessoas aí sobre esse tipo de Douglas, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui bem interessante, porque fala de indústria 4.0. Então, eu vou passar para o professor Eduardo para responder. Os conceitos da manutenção baseada no risco tende a crescer na indústria 4.0? A gente comentou sobre isso, né, da gestão de risco, a gente comentou, e realmente a tendência é justamente você incorporar isso nessa equipe multidisciplinar. Então, você utilizar a probabilidade, né, os estudos estatísticos de falha como elemento de gerenciamento de riscos, tá? Então, principalmente em ambientes como a aviação, indústria petroquímica, que mexe com, né, em processos altamente críticos, né? Então, a tendência e isso está sendo, esse é um movimento que eu tenho presenciado que está crescendo bastante agora, uma procura e a fusão de poder trabalhar a estatística de confiabilidade juntamente com gestão de riscos. Tá? Douglas, professor e Eduardo, antes de encerrar e passar a palavra para o Douglas fazer o encerramento final, os agradecimentos e tudo mais, existe uma pergunta do Luiz Alex. Ele quer saber quais os desafios da aplicação da curva PF na indústria. Precisava identificar o que é o PF. Predição de falha, não é? Acho que é predição de falha. Se eu não estou enganado, é predição de falha. Mas também não posso garantir. Viana, o que você acha? Realmente, esse termo eu não conheço, então fica difícil de você enquadrar dentro. Exato. Então, a gente vai deixar, Luiz Alex, essa pergunta sem resposta, porque a gente não sabe o que é PF. Se você quiser, até o final dessa live, escrever o que é PF, a gente pode responder. Então, você manda um e-mail para a OpenCAD, para marketing@opencad.com.br e a gente responderá com o maior prazer. Douglas, eu passo a palavra para você. Tá, olha, você não deixou o Carlos Trombini falar. Eu não tenho nada a ver com essa briga. Isso aí vai ser... Eu acho que você deveria deixar o Trombini falar, porque esse é um tema que
2 minutos para ele, passa para ele. Ele tem 120 segundos. Deixa ele dar a participação dele, que com certeza Vamos ver se tem ele coisa está a aí. contribuir. Carlos Trombini, por favor. Olha, ô Douglas, eu não sei ainda, eu tenho que dar uma reavaliada nesse contrato. Não. Douglas, professor Dr. Lismayer, engenheiro Marcos Viana. Douglas, parabéns pelo evento, parabéns a toda a equipe OpenCAD também, que não deixa a peteca cair, está sempre trazendo temas muito interessantes junto conosco. Você é um associado nosso, né, Douglas? É um prazer ter a OpenCAD conosco. Às vezes alguém me pergunta, mas o que uma empresa de tecnologia está fazendo parte de um sindicato de indústria de refrigeração, aquecimento, tratamento do ar? Eu falo, tem tudo a ver, né? Acho que foi uma paixão, um convite inicial que fizemos ao Douglas, se apaixonou também por nós ali, nos nossos trabalhos, e também veio, e hoje é coordenador, né? É presidente do nosso comitê de tecnologia e inovação. Professor Luiz Maia, não preciso nem falar, muito tempo nós nos conhecemos, o senhor realmente sempre brilhante nas suas exposições. Obrigado. O engenheiro Marcos Viana, eu não o conheço pessoalmente, mas pela sua apresentação, pelo seu status, eu tenho certeza que o senhor também tem um conhecimento vasto e proporcionou para nós aqui um ganho, né, de conhecimento também nessa área de manutenção. Eu vou aproveitar os últimos segundos e só falar o seguinte. Essa semana haveria, para um grupo de estudantes, uma palestra minha a respeito de PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que refere-se à nossa área. Né? É uma semana de engenharia lá em Anápolis, e a gente iria fazer aqui porque mudaram a data, seria quarta-feira, ou mudar para a próxima data, mas é uma coisa interessante, né? Eu fui lembrando dos meus tempos, eu me formei em 1983, e, na verdade, em 82, o meu primeiro estágio foi numa área de manutenção. Foi num departamento de manutenção. Foi na CESP, foi no departamento de manutenção de turbinas e periféricos, vamos dizer assim, né, em sistemas de composição de turbina. E o primeiro elemento ao qual eu participei de uma manutenção intensa foi um compressor do tipo parafuso. E hoje, vendo e nós não tínhamos tudo isso que o engenheiro Marcos Viana colocou, que o professor Eduardo também colocou, nós não tínhamos absolutamente nada disso. Nós estamos falando de um tempo bastante longo. Né? A manutenção, o registro, era tudo na hora, não se tinha estoque, não se tinha análise do que era usado. Imagina, a gente olhava às vezes para o estoque e ali tinham peças que foram compradas como, digamos assim, orientação do próprio fornecedor, que muitas vezes até vinha de uma companhia internacional, né? E nós então comprávamos aquele estoque, deixávamos lá e havia peças que jamais foram utilizadas. Então não tinha um controle como nós temos hoje. Né? E eu acho muito importante aquilo que eu ouvi por parte do Douglas no início, que manutenção sempre foi um custo. Ainda é, Douglas, tá certo? No nosso mercado ainda é. Sinto muito em falar isso, mas é uma grande realidade. Né? O pessoal não vê a parte de baixo do iceberg e só vê a parte de cima, né? Só coisa bonita funcionando, né? Mas não dá manutenção. Eu acho que isso até por uma questão de crises que nós enfrentamos, todos esses planos que nós já passamos, esses momentos que o Brasil não consegue ainda dar uma decolada, isso faz com que haja uma retração de investimentos na área de manutenção, mas tenho certeza absoluta que o cenário de hoje é muito diferente do cenário de amanhã. O que eu ia deixar de recado para aqueles alunos que iriam talvez me escutar, eu não sei se eles iam gostar, mas que estariam ali me escutando, é exatamente dizer o seguinte, aquilo que o engenheiro Marcos disse, né? A manutenção hoje é completamente diferente. Eu acho que o engenheiro formado hoje ele tem que ter uma base tecnológica bastante grande. Ele precisa se envolver com tecnologia, ele precisa se envolver com o processo. É isso aí o que o engenheiro Marcos disse. Estar interligado, como o professor Luiz Maia também falou, integrado, conectado com os processos que são inerentes àquele sistema. Né? Então, eu agradeço muito em nome do Singratar. 50 anos, é uma marca muito importante para nós. Contar com vocês aqui
É um prazer enorme. E agradeço também a oportunidade da OpenCAD de nós podemos participar com você também, Douglas, desses eventos maravilhosos que a sua empresa proporciona. Grande abraço para vocês. Eu acho que eu gastei 121 segundos, não prejudiquei em nada. Um abraço. Excelente. Olha, o Luiz Alex, eu acho que vale, que ele parabenizou pela apresentação, o Viana e o Eduardo. É o potencial failure mesmo, é o potencial de falha seguindo os padrões RCM, né? De Reliability Centered Maintenance. A pergunta dele está com base... Ela terminou sendo respondida quando vocês falam do risco de manutenção e direcionar a estruturação do plano. Respondido. Bom, eu vou aproveitar, agradecer. Estamos honrados com a participação, professor. Excelente apresentação, material muito rico. Acho que trocar conhecimento é a melhor coisa que acontece, né? O Marcos Viana, que eu conheço há tantos anos também, excelente apresentação. Eu acho que a gente pegar dois profissionais do nível de vocês, nós temos que organizar uma live para cada um independente e vai muito tempo. Vocês têm muita coisa para compartilhar com as pessoas. Eu acho que é interessante passar. A OpenCAD tem um programa para a instituição de ensino, que é o programa CWS, né, o Campus Wide Suite, que é do uso de ferramentas, treinamento, apoio ao professor, mas tem uma coisa que nós colocamos nesse programa, que é o seguinte: os hackathons, ideatons e criação de startups não podem ser mais só com engenheiros. Nós queremos que a academia, a garotada lá, ele chame o pessoal do jurídico, de administração, de marketing, de tecnologia, construir essa cultura multidisciplinar lá na academia. Lá é o lugar de fazer, né? Isso nós estamos em vias de fazer a primeira programação, vai ser lá na terra do Viana, lá em Minas, na UFMG. E aí, acontecendo esse evento, gostaria de tê-los como participantes para falar para essa garotada lá, que eu acho que é muito importante a gente mostrar para eles o mundo que eles vão encontrar, os desafios maravilhosos, né? Parabenizar a minha equipe aí, a equipe de marketing, a Silvia, a Viviane, a Silvia, a equipe de marketing aí, eles reclamam que eu sempre dou muito tempo para eles organizarem um evento. Eu não sei por que eles reclamam disso. Sempre sobra tempo. Parabéns a toda a equipe de marketing, parabéns a Viviane. Mais uma vez, professor Marcos Viana, meus sinceros agradecimentos em nome da direção da OpenCAD. Espero tê-los em outros eventos nossos aí. Ok, dona Viviane? Obrigado. Beijos. Obrigado. Um abraço para todos. Já tem gente pedindo outra live, hein? Igual a essa. Tem que marcar já. Recebi 2 mensagens pedindo outra live. Até logo. Obrigado. Viu? Até mais. Bom descanso a todos aí. Obrigado. Tchau. Tchau, Marcos.